Esta viagem começa na costa sudoeste de Portugal, na Península de Troia. Em seguida, desce até o Cabo de São Vicente, o epicentro da Era das Descobertas do Império Português. Depois, cruza a costa do Algarve até a Ponta da Piedade e encontra estranhas formações rochosas que inspiraram mitos antigos de mares perigosos. Então, segue para a Ponte do Guadiana, uma das muitas travessias da fronteira natural entre Portugal e Espanha. A viagem termina em Mértola, uma cidade que já foi símbolo da fusão cultural que moldou este país. A Península de Troia se estende por 25 quilômetros a partir do estuário do rio Sado. A região não é apenas um paraíso para a fauna e a flora marinhas, mas também contém os vestígios mais bem preservados do Império Romano em Portugal. Vestígios de processadoras de peixe e sal, banhos romanos e cemitérios antigos são provas da influência clássica no país. O aroma singular de lavanda selvagem perpassa a maior parte da península, e golfinhos nariz de garrafa frequentam as praias, tornando a ilha um destino turístico muito popular. A viagem segue a costa para o sul, e a paisagem selvagem é interrompida na cidade portuária de Sines. Este é um dos maiores complexos marítimos industriais de Portugal. Hoje, a economia da cidade depende basicamente de refinarias de petróleo. O porto, inclusive, contém um terminal para produtos brutos líquidos, que pode suportar navios-tanque enormes como este. Sines é um porto importante há muito tempo. Na antiguidade, os romanos estabeleceram uma enorme salga de peixes na cidade. Em épocas mais recentes, a localização estratégica e a pesca abundante fizeram Sines enriquecer rapidamente. O grande explorador Vasco da Gama nasceu na cidade em 1460, durante a Grande Era das Descobertas. Foi ele que comandou os navios que contornaram a ponta da África pela primeira vez e viajaram até a Índia. Ao sul da cidade fica a Central de Sines. Estabelecida na confluência de rotas de transporte de petróleo e minério, esta termoelétrica foi criada no fim dos anos 80 para tentar diversificar a produção energética portuguesa, depois que uma grave crise petroleira abalou o mercado europeu. O Parque Natural da Costa Vicentina cobre grande parte do litoral sudoeste de Portugal. Nele, existem praias límpidas e pitorescas, e vilarejos incríveis como o balneário de Porto Covo. Ele também tem uma das poucas áreas para nudistas do país. O parque se estende por quase 150 quilômetros, de Sines ao Cabo de São Vicente. Grande parte dele é composta por uma mistura de penhascos e enseadas de areia. O Oceano Atlântico maltrata muito este trecho de costa, mas antigos portos pesqueiros oferecem segurança aos iates particulares modernos. Uma das grandes vantagens de ver a Costa do Ar é a possibilidade de observá-la de maneira singular. As várias camadas de estratos que se acumularam na região por milhões de anos, enquanto as forças da Terra moldavam o mundo, podem ser vistas claramente neste trecho da costa. Durante as tempestades, ondas fortes e pedras batem na base do penhasco, retirando a seção inferior da rocha e fazendo a superior cair. Este processo de erosão vem acontecendo há milhões de anos. Hoje, esta região de Portugal está se tornando mais conhecida, e turistas estão vindo se hospedar nos novos resorts da região. Os investidores com permissão para construir criaram vilas de verão luxuosas como esta, com uma vista espetacular para o mar e a costa.
Nos meses de verão, este pode ser um lugar idílico. Mas em outras estações, tempestades chicoteiam os penhascos e podem tornar a vida complicada para os poucos habitantes da região. Rochas traiçoeiras esperam para destruir todo o navio que está sendo levado para a costa. Os portugueses sempre tiveram grande respeito pelo mar. Talvez por isso tenham fornecido tantos exploradores ao mundo com o passar dos anos. Foi desta costa que Vasco da Gama partiu para descobrir a rota para o Cabo da Boa Esperança. E que, em 1500, Pedro Álvares Cabral saiu para cruzar o Atlântico e descobrir o Brasil, definindo Portugal como uma das grandes potências europeias do século XVI. Ao seguir para o Atlântico, a viagem chega ao Cabo de São Vicente, chamado pelos portugueses de Fim da Linha. No limite de um penhasco de 75 metros de altura, fica o farol mais famoso de Portugal, um ícone da história marítima da Europa. A estrutura atual foi construída em 1846, mas há faróis neste local desde o século XVI, que serviam como marco para os navios que vinham e voltavam do Mediterrâneo. Na verdade, a história do local é ainda mais antiga, já que foi nele que, no século XV, Dom Henrique, uma figura essencial para a expansão da Europa para a África, estabeleceu sua residência e promoveu grande parte do sucesso de Portugal. Ele também criou uma escola perto do farol, atraindo os maiores talentos de toda a Europa que vinham aprender a fazer mapas, construir navios e navegar. O treinamento intenso acabou fazendo com que uma nova geração de exploradores surgisse. Hoje, o farol ainda assiste à passagem de embarcações por uma das rotas mais movimentadas do mundo. Suas duas lâmpadas de 1000 watts podem ser vistas a 60 quilômetros de distância. No passado, a importância estratégica do cabo fez com que ele estivesse constantemente sob ameaça. Por isso, no século XV, Dom Henrique ordenou a construção da Fortaleza de Sagres, para proteger os interesses de Portugal. Ela também protegia os navios, enquanto eles esperavam que o tempo melhorasse para contornar o Cabo de São Vicente. No entanto, a fortaleza não reduziu os ataques. Em 1587, o famoso capitão inglês Sir Francis Drake saqueou a fortaleza e as construções que a cercavam. Nos séculos seguintes, o cabo testemunhou enormes batalhas navais entre os grandes países europeus. Mas, ironicamente, foi um terremoto devastador do século XVIII que reduziu a fortaleza a escombros. Ela foi restaurada em meados do século XX para lembrar o passado militar de Portugal. Ao dar a volta no cabo, a viagem chega à costa sul de Portugal, o Algarve. Esta é uma das áreas litorâneas mais populares da Europa. O nome Algarve lembra a época em que os mouros invadiram e ocuparam grande parte do sul da Península Ibérica, já que em árabe a palavra significa oeste. Hoje, os invasores são mais pacíficos, e casas de todos os tamanhos e formatos ocupam pontos importantes da costa. Algumas das casas são muito futurísticas, e a maioria foi construída para os muito abastados. E nenhuma cidade tipifica mais o Algarve do que Salema. Metade de sua população é composta por pescadores esforçados e a outra metade por turistas impressionados que vêm relaxar ao sol. A economia dupla serviu bem à região, até que a crise financeira global do início dos anos 2000 deixou o destino de Salema mais difícil. No entanto, a cidade vem se recuperando com lentidão, mas regularmente.
Mais a leste da costa, a viagem chega à Luz, conhecida pelos moradores como Praia da Luz. A expressão foi registrada pela primeira vez nos anos 20. Desde então, este antigo vilarejo pesqueiro vem se transformando num grande balneário. Antigas enlatadoras foram substituídas gradualmente por escolas de windsurf e mergulho, discotecas, lojas e restaurantes. Os fazendeiros locais venderam seus terrenos para investidores que construíram hotéis, condomínios e prédios de apartamentos. Infelizmente, o balneário ganhou fama internacional em 2007, quando uma menina, Madeleine McCann, foi sequestrada em seu hotel. O caso foi divulgado em todo o mundo. Uma viagem curta por estes penhascos imponentes leva turistas até a maior maravilha natural desta costa e um dos locais mais bonitos de Portugal, a Ponta da Piedade. É a maior atração da área para turistas e moradores, que costumam chegar ao local de ônibus ou trens sazonais. Durante mais de 1000 anos, o mar esculpiu cavernas, grutas e arcos marinhos extraordinários nesta costa. Uma das melhores maneiras de ver estas formações rochosas é do mar. Passeios de barco navegam por entre as rochas estranhas, que, dependendo do ângulo, podem assumir a forma de animais ou até de pessoas. Com o passar dos anos, todas adquiriram nomes, como camelo, esfinge, casal se beijando. Há 500 anos atrás, estas formas estranhas inspiraram a criação de histórias de figuras míticas, como Adamastor, o gigante que amaldiçoa os marinheiros da região. Descrito por Luís de Camões, o tradicional poeta de Portugal, Adamastor é de disforme e grandíssima estatura. O rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados, a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida. Cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. A figura mítica foi criada para representar os perigos que os portugueses enfrentavam quando saíam em busca de novas terras. Ele costumava ser desenhado nos mapas em lugares em que navios não haviam velejado ou que haviam naufragado. Hoje, as rochas podem ser exploradas por uma geração mais jovem de aventureiros a partir de um barco turístico. Para os mais audaciosos, os caiaques são uma ótima opção. Mas existe um morador destas rochas que é menos assustador: um pombo selvagem raro. Ele é o ancestral de muitas das espécies encontradas em toda a Europa. Do outro lado da baía fica Lagos. Situada na ponta do rio Ben Safrim, ela é uma das cidades mais visitadas do Algarve, se não de Portugal. Era nela que, no século XV, o infante Dom Henrique passava a maior parte do tempo, coordenando expedições pela costa africana. Ao chegar à África, os exploradores deram início a um infame comércio de escravos. E Lagos se tornou o primeiro mercado da Europa e um centro para o negócio desumano. Neste castelo, Dom Henrique, que patrocinava as expedições, recebia 1/5 do valor das transações, o que fazia com que o infante tivesse uma fortuna considerável. Hoje, a história de Lagos é muito diferente. Um famoso site de viagens chegou até a afirmar que a cidade é o melhor novo destino turístico do mundo. Na baía seguinte, fica o balneário de Armação de Pera.
A maior parte desta costa viu seus vilarejos se transformarem em balneários famosos e modernos. O velho charme vem sendo enterrado pelo concreto, à medida que mais e mais hotéis e apartamentos são construídos. Um dos principais destinos turísticos da região é Albufeira, chamada de porta de entrada do Algarve e capital do turismo. Os inúmeros hotéis da cidade atraem visitantes de toda a Europa. Dos 5 milhões de pessoas que vêm para o Algarve todos os anos, a maioria fica em Albufeira. O Algarve tem cerca de 3.000 horas de sol por ano. Por isso, não é apenas um balneário popular, mas um local em que os estrangeiros compram propriedades. Ele também é um paraíso para iates e barcos particulares, já que grandes marinas foram construídas, como esta de Quarteira. A região se tornou popular como um local de moradia, com praias excelentes, quadras de esporte maravilhosas e bons restaurantes e boates. O transporte também é importante. Por isso, grande parte da região é servida pelo Aeroporto Internacional de Faro. Cerca de 6 milhões de passageiros passam pelo aeroporto todos os anos. Mais de 30 companhias aéreas de toda a Europa usam as instalações. Hoje, turistas da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte lideram as estatísticas de visitantes. O aeroporto foi aberto em 1966 e, desde então, passou por 2 grandes reformas. Ganhou um novo terminal de passageiros em 1989 e foi ampliado em 2001. Por causa do crescimento da popularidade do Algarve, as pistas e a infraestrutura do aeroporto vão ganhar uma nova ampliação, que permitirá o atendimento de 8 milhões de passageiros. Escolhido recentemente como uma das 7 maravilhas naturais de Portugal, o Parque Natural de Ria Formosa é formado por uma lagoa costeira singular, já que está constantemente sendo alterada pelo movimento dos ventos, das correntes marítimas e das marés. O parque se estende por 18.000 hectares e é um paraíso para observadores de pássaros, já que é um ponto de parada para aves que viajam entre a Europa e a África. Durante os meses de verão, uma ferrovia oferece uma viagem de 8 minutos pela Praia do Barril, um local com vista para a ilha de Tavira. No passado, o local era um ponto estratégico da entrada do Mediterrâneo e foi disputado por poderosos rivais europeus. No fim, a natureza se tornou vencedora. Um terremoto catastrófico atingiu Lisboa em 1755. Praticamente destruiu a ilha de Tavira com um enorme tsunami, que arrasou todo o terreno, destruindo fortalezas e vilarejos no caminho. Com 15 quilômetros de extensão e apenas 150 metros de largura em determinados pontos, a ilha hoje é um destino alternativo popular, onde o naturismo é praticado livremente. Mas Tavira não é apenas um destino de férias. Uma série de salinas cobre praticamente todo o norte da ilha. A água salgada é jogada em leitos artificiais como este, onde a umidade é extraída através da evaporação natural. A indústria da região é elogiada por conservacionistas.
já que cria um ambiente benéfico para aves ameaçadas e outros animais marinhos. Monte Gordo é o último balneário antes da fronteira com a Espanha. Hoje é difícil acreditar que este local moderno tenha sido apenas um vilarejo pesqueiro. Mas talvez tenha sido uma transformação inevitável, já que ele tem uma das praias mais bonitas do Algarve. A fronteira espanhola fica muito próxima de Monte Gordo. Por cerca de 50 quilômetros, Portugal e Espanha são divididos pelo rio Guadiana. Na ponta sul do rio, os países são unidos por esta ponte pêncil, inaugurada em 1991. Foram necessários 4 anos para construí-la. A maior parte da ponte fica em Portugal. Mas a Torre Leste foi construída numa ilha artificial no território espanhol. A construção começou pelas 2 torres. Depois que elas foram terminadas, os decks foram montados e pendurados em cabos. O deck, que tem 4 faixas para carros, é feito de concreto protendido e fica 20 metros acima do rio, o que permite que grandes embarcações passem por baixo dele. Uma ótima maneira de ver a ponte é pegar um dos barcos que levam turistas para passear pelo rio Guadiana. O passeio sai de Vila Real de Santo Antônio, uma cidade próxima à Foz do Rio, no sudeste de Portugal. O Guadiana tem 829 quilômetros e é o 4º maior rio da Península Ibérica. 578 quilômetros do rio estão na Espanha, 140 em Portugal e 100 formam parte da fronteira entre os 2 países. Ele é navegável por cerca de 120 quilômetros, até a barragem de Alqueva. A viagem segue o rio e chega a seu último destino, a antiga cidade fronteiriça de Mértola. Situada numa colina com vista para o rio Guadiana, a cidade já foi, milhares de anos atrás, um posto avançado importante para fenícios e cartagineses. Mértola prosperou como porto comercial, pois o rio era muito usado para o transporte de produtos. O imperador romano Augusto elevou o status de Mértola a municipium e construiu as muralhas da cidade. Séculos depois, elas foram fortificadas pelos mouros. Durante a Reconquista, a cidade teve papel essencial, pois foi a sede de um dos maiores exércitos cristãos de Portugal: os Cavaleiros da Ordem de Santiago da Espada. Mértola ainda mantém vestígios dessa fusão de culturas, como este castelo, que foi iniciado pelos muçulmanos e terminado pelos cristãos no século XIV. Depois da descoberta de cobre na região, a cidade prosperou muito. No entanto, em 1965, o minério se esgotou. Após um período de estagnação econômica, uma série de pesquisas arqueológicas descobriu tesouros históricos em Mértola. Essas descobertas transformaram a cidade em um local importante para o turismo. É um local incrível para encerrar esta jornada.